Oi gente, tudo bom? A paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus para o coração de vocês. Vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos aqui começando mais uma aula. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo nosso entendimento, abrindo o entendimento de cada criança que vai estar ouvindo a Tua palavra nesta hora. Que o coração de cada uma delas seja um terreno fértil, Senhor, que quando a Tua palavra, que a semente for lançada, ela cresça e dê bons frutos, em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, abençoa nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre oração, como está aqui na minha tiarinha. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 6 e versículo de número 6. Vamos lá. Que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pressupõem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Então, a Bíblia está falando como nós devemos orar, que na hora da oração nós devemos ir para o nosso quarto, fechar nossa porta e falar com o nosso Pai. Que é o nosso Pai? Nosso Pai é Deus. Mas o que é oração? A oração é uma forma da gente conhecer a Deus. Tá, mas como é que a gente conhece a Deus? Como é que você conhece uma pessoa? Como é que você conhece um coleguinha novo da escola ou da igreja? Conversando com ele, né? Perguntando a ele onde ele mora, quem ele é, o que ele faz. Então, assim é a oração. A oração é uma conversa que a gente tem com Deus. Assim como a gente fala de nós para Deus, ele também fala dele para nós. Tipo, quem ele é, o que ele faz. Pra gente orar, não existe uma fórmula mágica para oração. Porque a oração é a gente comunicar a Deus os nossos desejos, comunicar ao Senhor as nossas necessidades. A gente não pode imitar a oração de pai, a gente não pode imitar a oração de nossa mãe, a gente não pode imitar a oração do pastor, a oração que as tias fazem na igreja, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então não existe uma fórmula mágica para oração. Você não precisa, eu vou orar igual o pastor ora, porque aí Deus vai me responder. Eu vou orar igual minha mãe ora. Não, porque, digamos, se você está no seu quarto orando junto com sua mãe, aí sua mãe vai e ora: Deus, me cura dessa dor de cabeça. Se você não estiver sentindo dor de cabeça, não tem por que você pedir a Deus para te curar de uma dor de cabeça, não é? Porque a sua oração é particular, você e Deus. Não tem nada a ver com o próximo, é você e Deus. Como disse no versículo 8 do capítulo 6 de Mateus, que ele conhece as nossas necessidades. Então, quando nós oramos, nós estamos falando para Deus as nossas necessidades, as nossas dificuldades, os nossos medos. A gente chega para Deus e fala aquilo que a gente está sentindo no nosso coração, a gente fala aquilo que a gente está necessitando, se a gente estiver precisando de algo materialmente falando, a gente comunica a Deus e Ele nos ouve e nos responde. Então, cada um tem um pedido diferente, cada um tem um desejo diferente, uma necessidade diferente. Então, a sua oração tem que ser algo entre você e Deus, porque Ele conhece a cada um de nós. Então, a oração é algo simples, é apenas uma conversa que a gente tem que ter com Deus. Não tem que ser aquela oração rápida no final da noite só para cumprir tabela. Tipo, passou o dia todo só mexendo no celular, só assistindo televisão, nem se lembrou de Deus. Aí quando chega de noite, eita, eu não orei, vou orar agora. Aí vai lá e faz aquela oração de todo dia que já virou rotina. Aquela oração só para cumprir tabela, cumprir aquela obrigação de, eu sou crente, eu tenho que orar. E não é assim. A oração tem que ser algo
contínuo, uma conversa contínua com Deus. Durante o dia, a qualquer momento a gente pode falar com Deus, porque Ele está presente. A palavra de Deus diz que Ele é onipresente, que Ele está presente em todos os momentos de nossas vidas. Se você está na sala, Ele está na sala. Se você está na cozinha, Ele está na cozinha com você. Se você está em casa, Ele está com você. Se você está na igreja, Ele está lá. Então, em todos os momentos, a gente tem que manter esse diálogo com Deus. Existe sim essa oração que a gente vai para o nosso quarto, fica naquele momento só você e Deus, falando para Deus aquelas necessidades do seu coração. Mas também tem a oração contínua, que a gente tem que ficar falando com Deus durante o dia para que a gente sinta sempre a presença dele, porque presente ele sempre está. A gente pode ou sentir ou não sentir a presença dele, mas quando a gente está ali dialogando com ele durante o dia, enquanto tá fazendo o dever da escola, aí você não tá conseguindo, pede sabedoria a Deus, Deus me ajude, vai almoçar, agradece a Deus pelo alimento. Aí, em todos os momentos, a gente vai conversando com Deus e Deus vai estar sempre, a gente vai estar sempre sentindo a presença dele. E ele é o nosso amigo. Então, Deus é o nosso amigo, ele é o nosso pai, mas ele também é o nosso amigo. Então, da mesma maneira que você conversa com seus pais, da mesma maneira que você conversa com seu coleguinha, você pode conversar com Deus. Você pode falar, Deus, eu tô passando por isso, eu tô precisando disso. E também não esquecendo o principal, porque muitas das vezes a gente ora, como na escolinha mesmo, a gente vai orar. Aí fala, fulano vai orar. Aí você vai orar, fecha o olho. Deus abençoa meu pai, abençoa minha mãe, Deus abençoa fulano. E a oração não é só pedir, a oração também é adorar. A gente adora Ele louvando a Ele, cantando louvores, e falando pra Ele o quanto Ele é bom, falando pra Ele as qualidades dele, o que Ele tem feito em sua vida. O que Deus é pra você? Ele te deu a vida, Ele te dá saúde. Então a gente também vai louvando a Ele, que também é extremamente importante. Deus não quer que a gente crie barreiras, porque às vezes a gente cria barreiras para falar com Ele, mas não, se Ele sabe tudo que tá no nosso coração, a gente não precisa usar palavras bonitas, a gente não precisa repetir a oração de ninguém, a gente só precisa falar aquilo que tá dentro do nosso coração, porque Deus, Ele gosta de um coração sincero, de uma pessoa que é sincera diante dele. Mesmo que você tenha errado, você vai chegar diante de Deus e falar, Deus, eu errei, me perdoe, me ajude a não errar mais. Se você está sentindo alguma coisa, um medo dentro do seu coração, você chega para Deus, Deus, eu tô com medo de tal coisa, tira esse medo do meu coração, me dê a tua paz. E assim a gente vai conversando com Deus durante o dia. Em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, aqui está dizendo quando a gente deve orar. A gente deve orar quando a gente está triste, a gente deve orar quando a gente está doente. Se a gente sentir a necessidade, a gente chama o pastor, o obreiro da igreja, o evangelista, para orar pela gente, pede ajuda aos irmãos, e também a gente deve orar uns pelos outros, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, a oração de um justo tem muito poder. Então, a nossa oração ela tem muito poder, ela é muito importante, a oração é muito importante em nossas vidas. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: tudo é possível ao que crê. E como tudo se faz possível? Através da oração, através da nossa fé. Então, que a gente possa pôr em prática aquilo que Deus nos ensinou, que a gente possa usar com autoridade o poder que Deus nos deu, que foi a oração. Em Mateus capítulo 19, versículo 14, Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, Jesus quer que a gente chegue até Ele, que vocês, crianças, vocês são especiais para Deus e também vocês não têm que ficar dependendo somente da oração de seus pais, somente da oração das tias. Vocês também têm o poder de chegar até Deus e fazer a sua oração. E com certeza Ele vai ficar muito feliz se você orar, conversar com Ele.
Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E amém. Então, gente, foi essa nossa aula. Obrigada pela atenção. E, mais uma vez, como da outra vez eu coloquei uma musiquinha pra vocês ouvirem, eu vou pedir novamente que vocês escutem a música Deus e Eu, do cantor Leandro Borges. Procurem no YouTube. Música Deus e Eu, de Leandro Borges. Eu quero que vocês escutem e meditem nessa música, tá bom? Tchau, tchau. Voz doente, chame os Está alguém entre vós doente? Chame os Tudo é possível que creio. Uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer. Tudo é possível. Em Mateus. Repreendido em nome de Jesus.